Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Bom, você está vendo aqui do meu lado um grande amigo. Por que um grande amigo? Porque eu já o conheço há um bom tempo e é interessante o respeito que a gente tem, o respeito mútuo, além da amizade e o fato de ser jornalista, né? Eu estou falando do Valdir Dias e eu fiz questão de convidá-lo, não é a primeira vez, também não vai ser a última, para que ele faça uma análise com relação à questão política. Amigos do Hora Geral, tentem entender. Nós estamos num ano muito importante para os municípios do Brasil, porque haverá eleição. Alguns poderão ser reeleitos, outros serão eleitos, tanto quanto o chefe do executivo como os vereadores. E é importante essa análise política e o Hora Geral traz justamente, convida o Valdir Dias para que ele possa dar um panorama com relação à política na cidade do Guarujá. Num outro programa, vamos discutir a região, como já discutimos no programa anterior. No programa de hoje eu fiz questão que o Valdir pudesse falar um pouco mais sobre a questão do Guarujá. Não se esqueça que eu estou com você. Meu amigo Valdir, obrigado pela participação, tudo bem? Graças a Deus, ótimo. Como você falou, um momento importante aí da democracia, que é o momento da eleição, É através da eleição que a gente resolve ou não, as situações do município. Aquela hora que você tem que pensar, e a eleição municipal tem justamente esse poder, de mexer com o cotidiano, assim, das pessoas, É o vereador que vai batalhar lá por uma causa, seja lá uma causa ou um bairro e tal, e o prefeito, logicamente, que vai cuidar ali da cidade, Então, agora, Valdir, eu vou fazer diferente. Tá. Antes de a gente entrar direto no assunto da questão política e dos prováveis nomes ou dos pré-candidatos que estão se apresentando hoje, eu vou fazer um papel do telespectador e do internauta, aquele inclusive que participa via WhatsApp. Tá certo. Para que serve o voto? Por que eu tenho que votar? Não é que tem que votar, Eu acho que penso até diferente. Você tem o direito de votar, de escolher o funcionário público mais importante da cidade, que é o chefe do executivo, o prefeito. Essa é uma prerrogativa da democracia, Você tem o direito de escolher, todas essas questões aí de voto obrigatório, essas coisas, não dá nem para parar para pensar nisso. O direito que você tem de escolher e os representantes no legislativo que tem lá seu papel específico de fiscalização e de elaboração de leis e tudo, esse é um direito inalienável do ser humano e é por isso que a eleição municipal acaba empolgando bastante, E cada vez mais fazer as pessoas refletirem que não é uma vantagem pessoal que deve mover a sua intenção de voto. Pelo contrário, o interesse coletivo aí tem que falar mais alto. Tudo isso essa é a hora de raciocinar. O candidato está lá cuidando dos seus interesses, essa altura do acontecimento, da formação dos seus grupos, das coisas. Mas o eleitor também precisa refletir nesse período, que é esse período que antecede aí já logo as campanhas, tudo, o que ele quer para si, para a cidade, para o entorno da sua região e para a cidade. Vou fazer a pergunta pensando no meu internauta, no meu telespectador e da população. Escuta, Valdir, esse ano eu vou votar para presidente, para deputado, para governador, é isso que eu vou votar? Não. Esse ano é eleição específica para prefeito e vereador. O sujeito escolhe um candidato a prefeito, logicamente, e um candidato a vereador. A eleição para prefeito é uma eleição chamada majoritária, ganha quem tem mais votos, e pronto. A eleição para vereador é uma eleição considerada proporcional, como a de deputados e deputados estaduais e federais, e ganha aquele aquele grupo que elege vereador e é aquele conjunto de grupos que consegue alcançar um quociente eleitoral. Esse ano deve girar aí em torno de 10 mil votos, um quociente eleitoral para eleger um vereador. Bom, se o grupo tiver 20 mil, elegeu 2 vereadores. Ainda está sendo discutido algumas questões aí na Justiça Federal, Justiça Eleitoral Federal,
sobre a sobra, né? Então, aqui em Guarujá é uma conta fácil de explicar. São 17 cadeiras. Vamos dizer que não é toda hora, não dá certinha a conta, né? Não dá exata. Não dá exata. E sempre fica sobrando lá um universo ali de 5, 6, vamos dizer que sobe 5 ou 6 cadeiras. A discussão que está sendo feita essa semana na Justiça Eleitoral é o que fazer com essas 5, 6 cadeiras. Se elas vão para aqueles que ainda não alcançaram a votação, os 10 mil do quociente, sim, ou se vai ficar entre esses, ou se vai ser dividida só entre aqueles grupos que alcançaram o quociente. É uma discussão interessante que vai mexer bastante aí com a eleição municipal. Valdir Dias, jornalista, conversando com os nossos amigos do Hora Geral e tirando algumas dúvidas. Eu estou provocando o Valdir até para que ele possa, né, conversar e esclarecer os nossos ouvintes internautas, por que não, muitos deles eleitores. Nessa eleição vai ser possível o candidato a vereador, ou seja, o partido A, se coligar com o partido B para tentar aumentar o número de votos e eleger os vereadores ou não? A coligação só será permitida para o cargo majoritário, que é o cargo para prefeito. É a primeira eleição municipal sem a possibilidade de coligação. Na eleição anterior de deputados estaduais, federais, já funcionou, sim, a proibição da coligação. Não morreu ninguém, vamos dizer assim. Então, agora vai ser o primeiro teste nos municípios, né? E é uma mudança interessante, porque sempre foi usual nessa época os partidos se coligarem. O partido tem ali um grupo ali com um pessoal com um percentual, uma perspectiva de voto, de pouco voto. Tem o outro que tem uma perspectiva de votação maior. Esses grupos se juntavam, como eu falei anteriormente do quociente, conseguiam, sim, eleger, e aí o mais votado ganhava a eleição, ganhava a cadeira, né? Só que esse ano não vai ser possível, e isso também está mexendo bastante aí com os bastidores da política. Né? Os bastidores, me corrija, dos vereadores que estão hoje no mandato. Tem uns prazos interessantes que a gente está agora no começo de março, né? Para informar, né? Os candidatos, logicamente, sabem isso. A gente está falando aqui Eles podem se filiar até que data? Eles podem se filiar até o começo de abril. Até o dia 3 de abril tem que estar todo mundo filiado. Mas esse período agora de março até 2 de abril, 3 de abril, se não me falha a memória, os vereadores podem mudar de partido. É aquela janela que se abre agora. A legislação eleitoral autoriza a mudar. Eles podem mudar de partido sem o risco de perder o mandato, né? Porque o mandato não é do candidato, é do partido. Tem mais essa característica aí. O vereador que quer mudar de partido, que pretende mudar ou formar seu próprio grupo, tem agora esse mês de março para definir isso. E no começo de abril é o prazo final aí para isso, para domicílio eleitoral. Quem não tem os títulos eleitoral ainda aqui tem que mudar para cá. E a filiação partidária, né? É um prazo aí crucial. Esse mês de março a gente vai ver muita reunião, muito cafezinho, muita É verdade. Agora, só para terminar essas dúvidas, que é legal provocar junto ao nosso amigo telespectador e internauta, eu posso falar já, eu sou candidato! De jeito maneira. Esses períodos, essa frase, eu sou candidato, só 3 meses antes da eleição. Que 3 meses que antecede a eleição vai ser dia 4 de outubro, um domingo. Então, a partir de 3 meses antes, você começa a campanha eleitoral. E aí ele pode falar, eu sou candidato. No momento ele só pode falar que é pré-candidato. Pré-candidato, pré-candidato, pré-candidato é isso, pré-candidato aquilo. E o que tem de pré-candidato não está escrito. Olha, em cima, eu vou pegar a tua deixa, de o que tem de pré-candidato, vamos falar aqui do Guarujá. Eu li, não sei se eu li demais, inclusive foi no seu jornal que eu quero que você fale um pouco mais sobre ele. Parece que Guarujá tem 17 pré-candidatos? É uma conta uma conta atual. Quer dizer, pode aumentar ainda. 17 pré-candidatos ao cargo do executivo. Ao cargo de prefeito, exatamente. Então, foi uma reportagem feita, até estou com uma colinha aqui para não errar. Fica à vontade. A colinha do seu jornal. Não esquecer o nome. Foi uma abordagem feita pelo Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, que é o jornal que eu dirijo, que toda sexta-feira está nas redes sociais aí, quem quiser acessar o jornal, é só procurar lá no meu Facebook, ou mandar um... facebook.com/Assunto Cidade. Assunto Cidade, E o Jornal de Guarujá, procurar o site, lá está fácil, porque tem bastante envolvimento virtual na internet, graças a Deus. Quanto mais gente quiser, toda sexta-feira, como eu falei, chova ou faça sol, tá lá. O jornal está lá nas redes sociais.
E a gente começou a levantar, foi logicamente que numa hora dessa você, um jornalista veterano, como você sabe, e todo mundo sabe, que a gente tem que contatar com um, as com outro, fontes. checar, às vezes acrescentar, o outro acaba aparecendo. Tanto que eu estava terminando o jornal, teve um que me ligou e falou, olha, mais junto. Então, tem eu também. Então seriam hoje um número assim de 17 pré-candidatos a vereador. Bom, vamos lá. O Fábio, não coloca as fotos de alguns que eu vou comentar, a gente tem a foto de alguns. Tá. Deixa ele só registrar os nomes. Quais são esses nomes? Bom, a lista começa pelo prefeito, Walter Suan, que já... Que ele pode se candidatar à reeleição. Pode se candidatar à reeleição, não há nenhum entrave para isso, e inclusive já anunciou isso publicamente numa entrevista. Vou começar assim, só fazer uma lista. Tem o candidato Dedé do Adélia, por exemplo. A gente chama de Dedé do Adélia porque é do Colégio Adélia. Ele é conhecidíssimo como um dos diretores lá, dirigente do Colégio Adélia. Então o nome dele já firmou aí como Dedé do Adélia. Ele chegou a ser suplente de vereador, ocupou um cargo na administração e logo no início da administração ele saiu. Agora da atual administração e já se lançou como candidato a prefeito. Tá. Tem o advogado Miguel Calmon, que é o candidato, inclusive, ungido pelo ex-prefeito Farid Madi, lá no começo, no ano passado ainda. O ex-prefeito Farid Madi, junto com a sua esposa, a ex-deputada Raifa Madi, gravaram um vídeo dizendo que o candidato dele seria o Dr. Miguel Calmon, que foi vice da Raifa em 2016. O deputado federal, ex-deputado federal Marcelo Squassoni, que ainda apesar dos seus problemas, da sua não reeleição e dos seus problemas jurídicos aí, que teve um problema, uma acusação junto a uma denúncia, umas denúncias de irregularidades, de supostas irregularidades na Codesp, né, onde ele mantinha alguma influência, chegou a ser inclusive detido por Polícia Federal bateu na casa dele. 1 ou 2 dias, não lembro. Mas ele ainda é presidente do PRB, partido forte, um partido muito ligado também à Igreja Universal, né? A Igreja Universal. E ou ele ou o filho dele, que é um corredor de kart, né? O filho dele, inclusive, consta como presidente municipal do partido, do PRB. Mas ninguém descarta a possibilidade do próprio Marcelo também se lançar. Ele sumiu, depois teve esse movimento aí... O advogado André Guerato, também, ele foi advogado-geral do município na gestão da ex-prefeita durante algum tempo, chegou a ocupar o mesmo cargo nesse governo também. No começo do governo ele saiu e ele está no PSDB. O PSDB tem uma particularidade que tem um imbróglio aí, né? O Sandro Mastelari, né? Mastelari era presidente do partido do município, foi nomeado secretário adjunto, né, de turismo. Daí houve uma reviravolta lá, a direção estadual do PSDB destituiu o Sandro e nomeou como presidente o André Guerato, que também já se lançou como pré-candidato a Mas ainda cabe recurso ou já está definido? Não, ainda vai, esse imbróglio ainda vai durar. Tá. O PSDB é aquela novela de sempre, né? Sempre tem, né? Tá. Tem o advogado Jonas Grebe, que está... acho que no Avante, né? Partido Avante também, também é um que postula também... Jonas Grebe, ele chegou a participar da administração da Maria Antonieta, né? Participou. Foi, além de advogado dela no âmbito particular, ele também atuou lá no governo. Tá. Tem o ex-deputado estadual e ex-vereador Nelson Fernandes, que começa a cadê aparecer... ele? Nunca mais viu o Nelson Fernandes. É provável, como eu disse no começo, ainda tem até o começo do mês que vem para mudar o domicílio eleitoral, se ele não tiver mudado daqui, né? Porque a gente nunca mais viu falar do Também Nelson. Nunca mais viu. Mas tem ele morava ali na Península, né? Isso, na Península. Mas tem uma tendência forte aí, muita gente está conversando e ele também, logicamente, pensa na possibilidade de voltar para o cenário, né? Ele que já foi candidato a prefeito algumas vezes sem sucesso. Acabou, Valdir? Não, ainda tem, eu acho que não está nem na metade ainda. Tem 3 ex-vereadores que se lançam como candidatos aí a prefeito. 3 ex? 3 ex-vereadores. Tá. Ex-vereadores. O ex-vereador MacGyver, que... Está no Podemos. Está no partido Podemos, né? Ele já se anuncia como pré-candidato. O ex-vereador Marinaldo Nenck Simões, ex-vice-prefeito também na gestão do Rui Mazalei. Ele não chegou a ser presidente da Câmara? O Nenck? Não, mas ele teve vários mandatos na Câmara, aliás, mandatos consecutivos na Câmara. Presidente, acho que ele nunca foi, não. Mas ele teve vários mandatos consecutivos, na última ele não conseguiu se eleger.
mas pensa também aí numa composição. Tem uma particularidade que o Nenck e o Nelson Fernandes podem vir juntos, então um vice do O outro. Nenck hoje está em que partido? O Nenck não definiu ainda não, que eu saiba não definiu não. Quem mais? Tem o ex-vereador Itu Sato, para completar a lista, MacGyver, Nenck e Itu Sato, que é um médico, Sato, também foi detentor aí de alguns mandatos também, uma pessoa bastante competente aí também na política também, na última vez não conseguiu se eleger, e estão tentando convencê-lo a fazer isso. Tem o esportista Felipe Ferreira, que é bastante conhecido nas redes sociais, ele além de ser esportista, ele é dirigente de uma ONG que atua no núcleo carente, a ONG Instituto Novos Sonhos. Ele também, esse eu vi pela internet, pelo Facebook, ele se lançou lá, disse que é candidato a prefeito e pronto, e tem bastante seguidores, né? Hoje em dia, no mundo virtual que a gente vive, muita gente vai falar, mas quem é Felipe Ferreira? Mas pode ter certeza que muito internauta conhece, né? O advogado Giovanni Vassopoli, que quem não Já ouvi falar nele. foi candidato a deputado, foi candidato a prefeito. Na época que a Antonieta ganhou o primeiro mandato, se eu não me engano, em 2008. 2008, se eu não me engano, foi nessa época. E ele teve uma votação expressiva na época. E isso o estimulou a ser candidato a deputado estadual na eleição seguinte, que ele manteve um nível bom de voto, mas acabou não se elegendo, né, com a deputada estadual. E também sumiu, desapareceu também. E agora está sendo convencido aí também. É um sujeito jovem, bastante simpático, agradável e tem um discurso muito fácil aí para a comunidade. Quem mais? Outro advogado, o Rodrigo Barbosa. Rodrigo Barbosa, para quem não sabe, tem um apelido engraçado, eu falo porque é meu amigo, o apelido é o Rodrigo Biscoito. Ele é filho da Márcia Ruth, ex-presidente do Sindicato dos dos servidores. Isso. É um advogado bastante competente, como advogado, é uma pessoa também de um recado fácil para a população jovem, principalmente. Ele é um jovem muito ativo, desde adolescente, muito ativo na política. E o Cláudio Fernando, que foi candidato a governador. Que foi candidato a governador, que também se pretende aí se lançar, aproveitar os votos também que teve como candidato a governador. Tem dois, até coloquei como dois extremos ideológicos, né? Que um é o Cleiton Leite, que se coloca como pré-candidato a prefeito pelo partido que vier a ser criado pelo presidente Bolsonaro. E ele tenta ter o apoio do Bolsonaro, Ele tem, o Bolsonaro, numa das vindas aí ao Forte, chamou para um churrasco, tem fotos com o Bolsonaro, ele encontra, eu já o entrevistei aqui no Assunto Cidade, ele inclusive tem fotos, ele participa de reuniões, porque ele tem uma ligação com uma entidade de emancipacionistas, né? Então ele acaba tendo aí uma ligação com essa entidade e tem essa ligação com o presidente. E o outro extremo? E o outro extremo é o Walter Batista, que é candidato do PSOL, que é o candidato de esquerda mesmo. Então a gente vai ter aí até a oportunidade de esse diálogo. Embora todo analista acredite que seja difícil você transpor aquele debate ideológico do ano passado, por exemplo, uma eleição municipal. A eleição municipal é mais caminhão de aterro, essas coisas, a coisa que funciona mais o cara quer saber que vai ter água, se vai ter asfalto na sua rua e pronto, né? Agora, eu vou pedir... Tem mais? Até um detalhe, quem acompanhou e foi anotando, vai ver que tem 16, só que tinha falado 17. Isso. 17º é a dupla Farid ou Raifa. O Farid não pode. Ele ainda está com problemas de elegibilidade. Até daqui a 2 anos ele já terá a possibilidade de se candidatar, mas esse ano ele ainda não pode. Mas ele pode vir a lançar a esposa Raifa Hamad, que foi candidata na eleição anterior e perdeu por apenas menos de 3 mil votos o atual prefeito. Muita gente acompanha a política e conhece Farid, sabe que dificilmente ele vai abrir mão desse patrimônio, legado eleitoral, numa candidatura que ele já anunciou apoiar, mas que já demonstra sinais aí de instabilidade aí entre ele e o candidato que ele vem apoiando desde o ano passado. Nós temos algumas fotos de alguns nomes que estão se apresentando como pré-candidatos. Óbvio que esses nomes, alguns deles, o Valdir já acabou falando. O que me causa estranheza é essa briga, que você falou muito bem que era novidade, dentro do Ninho Tucano no Guarujá, tendo à frente o principal ator, que é o André Guerato. Até então, o que me causa estranheza é que o Sandro estava quietinho na dele, tranquilo, de repente ele recebeu um convite, né, que ele aceitou, aí teve críticas, até esse cara, me desculpe o que eu vou falar,
Mas a gente está num país democrático. Esse oportunista chamado Alexandre Frota falou um monte a respeito do Guarujá. Eu nunca ouvi aqui no Guarujá, né? Para tentar desconstruir, ou seja, através da legenda que hoje ele faz parte, que é o PSDB, a cidade do Guarujá, que eu não quero defender, eu quero só apenas reproduzir, porque eu conheço a região, né? Aí ficou essa guerra, aí de repente o Sandro entrou na justiça para tentar reaver a presidência do partido, perdeu, aí tentou de novo através de liminar. Poxa, isso fica feio, no meu entendimento, para o próprio PSDB, né, Valdir? O PSDB sempre foi sempre foi um fiasco no Guarujá, né, eleitoralmente, né? O único momento que o PSDB teve algum protagonismo foi na última eleição com o candidato Gilberto Benzi, que ficou em terceiro lugar e conseguiu eleger 2 vereadores, estão lá 2 vereadores do PSDB, que há muito tempo não havia, e até mais um, pela coligação, se não me engano, mais um, acho, pela coligação. Sim. Então foi o grande momento do PSDB. Mas já naquela ocasião, o próprio Gilberto Benzi, no segundo turno, veio apoiar o atual prefeito, e também não foi consenso dentro do PSDB. Teve gente que contestou. O próprio Sandro mesmo contestou e acabou virando presidente por conta de uma saída involuntária do Gilberto Benzi, né? E agora chega esse outro imbróglio. É um imbróglio que vai ainda demorar, porque o Sandro vai recorrer, não sei o quê. É um desgaste desnecessário. Agora, você falou também do Cleiton Leite. Eu tenho visto muitas fotos do Cleiton Leite junto com o Bolsonaro. Você acha que ainda, será que ainda consegue nessa eleição agora de 2020, colar a imagem do Bolsonaro com ele para tentar conquistar votos? A ligação deles é inequívoca, né? Ele até aproveitou, teve um lance legal, o presidente esteve aí novamente no Forte, e ele montou lá uma barraquinha para coletar assinaturas para o partido Aliança pelo Brasil. O Bolsonaro parou, tirou foto lá com o pessoal que está lá lutando pela criação do partido e tal. E ele tem essa ligação, né? Agora é o que você falou, né? É saber se isso aí vai se transformar de fato em voto, né? Porque aquilo que a gente estava falando desde o começo, uma eleição presidencial é uma coisa, se trata de temas ideológicos. Assim, concordo. Mas uma eleição municipal, você quer saber ali se o cara vai ter capacidade e condições de resolver problemas imediatos, né? Agora, não tem como negar, nós estamos chegando no final do Hora Geral, que o prefeito Walter Suban, que tem aí a possibilidade de ser reeleito, né? Porque ele está no primeiro mandato, não tem como negar a quantidade de obras e o quanto que Guarujá tem mudado. Não sou eu quem fala, a população percebe nos seus bairros. E esse, no meu entendimento, é uma grande diferencial que o prefeito Walter Suban hoje tem. Ele que está no seu 4º ano como prefeito. Exatamente. E ele tem aí o mérito, né, também, além das obras que você citou, várias melhorias e tudo, de destravar alguns processos assim, não sei nem se esse é até um mote da campanha deles lá, eu participo, destravar alguns processos assim que eram, como é que se diz, algumas coisas que estavam travadas no Guarujá. Transporte coletivo, por exemplo. Se eu me lembro, a Transitorial parecia que era dona. Se falava tanto, e nunca acontecia. Aliás, a Transitorial operava por meio de uma autorização, não era nem contrato. Então, quer dizer, sem ficar fazendo crítica ou não pela empresa, ou sim ou pelo não, mas era um processo travado ali. Ninguém chegava e colocava. E ele logo no começo colocou o dedo nessa ferida, resolveu, temos um transporte coletivo com contrato pré-estabelecido, normas e tudo. A questão da iluminação pública. Nossa, é verdade. Várias era uma imposição legal já, que as prefeituras deveriam assumir, mas durante vários anos, acho que décadas, até mais de anos, os prefeitos, as prefeituras do Brasil inteiro conseguiram empurrar aquilo com a barriga. Foi um processo também que ele abraçou desde o início também, contratou uma empresa e com o custo que nós pagamos, logicamente. Através da CIP, na conta de contribuição e iluminação pública. Com esse recurso, ele contratou uma empresa que está modernizando de fato a iluminação pública, que eu acho que era um processo travado. Eu tenho visto também o asfaltamento nos bairros. Exato. E o terceiro ponto que eu acho que é fundamental, que deve se estabelecer nos próximos meses, que é o aeroporto, né? Eu acho que se ele conseguir... Essa é a cereja do bolo. Seria a cereja do bolo. Mas, independente disso, prefeito no exercício do mandato, tem uma máxima, né, que, se você me permitir, que Pois não. Para concluir, só perde para si próprio.
Você falou tudo, né? Apesar da transformação, e eu tive a oportunidade de já entrevistar o prefeito Walter Suman, vocês ficaram, né? Quando eu digo vocês, a população do Guarujá ficou aí 8 anos praticamente estagnado. Me desculpe, mas a Antonieta só atrasou a história do Guarujá. Como o Billy só atrasou a história de São Vicente. Como a Demária Oliveira está atrasando a história de Cubatão. Eu cito porque são pessoas públicas, nós moramos na região, eu conheço os amigos, é muito fácil de saber, né? Então, a gente vem observando essa mudança e o prefeito Walter Suman falou, sabe, Douglas, eu estou procurando cumprir com aquilo que eu prometi durante a minha campanha eleitoral. E quanto mais você faz, mais cobrança eu tenho, porque é natural, porque a população ela quer rapidez na hora das suas resoluções, das soluções dos seus problemas na sua cidade. E só para completar o que se fala, se a hora que fizerem uma radiografia desse momento, ele não está, pelo menos, atrasando a cidade, como você colocou, está adiantando alguns processos. Eu acho que isso que é positivo demais. Valdir, nós somos jornalistas e às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas vocês estão opinando? Eu estou opinando daquilo que eu sei. Aquilo que eu não sei, eu faço uma análise, né? Eu venho todo dia para o Guarujá, nós conhecemos há muitos anos, eu sou aqui da região, então eu conheço os personagens. Me lembro na época do Maurici Mariano, se não me engano, você trabalhava no Diário Oficial. Na assessoria de a bandeira para tirar o aeroporto do papel desde aquela época. Por isso que eu falei que é uma cereja do bolo se o prefeito atual, Walter Suman, conseguir, por exemplo, isso é bom. E óbvio, não para por aí não, tem que lutar pela ligação seca, que vai ajudar mais ainda. Mas tudo isso a gente tem que saber se existe a vontade política e a ação política. É aí que a população tem que ser inteligente e saber usar o seu voto em prol do benefício do município. Assim todos ganham. Exatamente. E como você disse, ninguém que está opinando, dando a opinião de que vai ganhar. Pelo contrário, ele está fazendo uma análise do quadro. Agora, como eu disse, eles precisam, todos os pré-candidatos, logicamente, ainda formar seus grupos. Sim. Aquele candidato a vereador que vai pedindo voto de porta em porta, voto de candidato a prefeito meu, tal, assim. Tudo isso vai modificar, vai engrossando o caldo da sopa, vamos dizer assim. Valdir, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Falei demais. Continua um pouco mais. Não, que nada. Pô, eu gosto de gente assim, porque o Valdir fala com conteúdo, fala com entendimento, e são pessoas assim que a gente precisa, porque nos auxilia, né? E as dúvidas você pode tirar, deve tirar, com o seu representante, com o seu vereador. Poxa, Douglas, mas eu votei no vereador que não se elegeu, não tem problema. Os que estão lá, eles têm a obrigação de dar resposta à população. Só assim a gente pode lutar por uma cidade melhor. Bom, obrigado, Valdir. Até um próximo programa. E o jornal sai quando? Toda sexta-feira nas redes sociais, Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá. Deixa eu até mostrar a capa aqui. Pode colocar a capa, mostrar a capa para os nossos amigos aqui do Hora Geral. Assunto Cidade. Assunto Cidade. Não... Está sempre nas redes sociais ou procurar Valdir Dias lá. Fechou. Tá bom? Obrigado. Continua mais um pouco. Tá bom. Até o próximo programa. Um abraço assim para você. Ó. Um abraço forte. Tchau, tchau. Auto Posto São José de Santos. Seu combustível com procedência e qualidade comprovada. Aqui o seu carro tem o tratamento que merece, porque afinal faz parte da sua família. Queira o melhor para o seu veículo. Abasteça no Auto Posto São José. Lá você encontra também uma loja de conveniência completa e o serviço de ducha para o seu veículo. Ducha azul com cera vegetal. Auto Posto São José fica localizado entre as avenidas Conselheiro Nébias e Francisco Glicério, ao lado da Faculdade Unimes. Auto Posto São José. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.